Ascensão através de habilidades. Episódio 160. 35º nível. Guias do Pecado, 2. Taizan criou distância e enfiou sua espada no círculo mágico desenhado no chão. Clang. A espada raspou o chão. Mas não houve danos ao círculo mágico. Portanto, este método não funcionará. Este círculo mágico está gravado no próprio labirinto. Sem o poder de danificar o labirinto, a destruição é impossível. Kaziate gritou de raiva e atacou. Taizan riu levemente. Um círculo mágico gravado no próprio labirinto. Era impossível para um aventureiro de 4º nível fazer isso. Então tanta interferência é permitida, hein? Taizan rapidamente torceu seu corpo. Desejo. O vento passou por Taizan. Ha ha ha. Kaziate caiu na gargalhada. Grande poder encheu seu corpo. Mesmo os 5 anteriores que atacaram juntos não teriam essa força. Eu sou forte. Com esse poder, ele acreditava que poderia matar Taizan. Kaziate atacou, confiante nesta crença. Um aventureiro estagnado que desceu ao 40º andar. Seus movimentos tornaram-se mais suaves, adaptando-se rapidamente à nova força e agilidade. Hanf. Taizan agarrou sua espada com as 2 mãos e golpeou. Você ativou o golpe forte. Bum. Taizan, que colidiu com a espada de ataque de Kaziate, foi empurrado 5 passos para trás. E Kaziate foi empurrado para trás 2 passos. 5 passos, e então 2. Essa foi a diferença entre Kaziate e seu poder. Mesmo com golpe forte, estou sendo empurrado para trás. Enquanto Taizan avaliava a situação com calma, Kaziate ficou em estado de choque, com os olhos bem abertos. Estou sendo empurrado para trás? A força de 10 aventureiros do 40º andar residia dentro dele. Embora tenha havido alguma degradação na transferência de poder, ainda era uma força muito além do 40º andar. Sim, isso mesmo. O adversário era uma entidade que tinha lidado com sucesso com os líderes, mesmo com o endosso direto do diabo. Kaziate acalmou seu coração animado. Com um olhar firme, ele atacou Taizan. Kaziate ativou o Frost Arrow. Chiar. O ar extremamente frio desenhou padrões no vazio. Taizan não ficou perturbado com a aproximação da flecha congelada. Ele já havia explorado e confirmado que o inimigo usava tanto espada quanto magia. Provavelmente é por isso que ele foi escolhido. Espada e magia. A capacidade de usar ambos, permitindo-lhe enfrentar qualquer situação, foi provavelmente o motivo pelo qual ele foi escolhido para lutar contra Taizan. Você ativou o Frost Arrow. Frost Arrow se formou na frente de Taizan, colidindo com o que se aproximava. Colidir. A flecha congelada de Taizan destruiu a do oponente. Kaziate, que não poderia ter imaginado tal resultado, brandiu apressadamente a espada. Clang. A flecha de gelo quebrou ao acertar a espada. Até minha magia está sendo dominada? A proficiência em magia geralmente estava correlacionada com o tempo. A proficiência mágica de Kaziate era de 29%, o que não era nada baixo. Ele estava entre os melhores aventureiros do 4º nível. O plano de Kaziate de dominar usando magia desmoronou em pedaços. Taizan ergueu sua espada. Definitivamente mais forte. Sua esgrima também não era ruim. Além disso, ele também tinha a habilidade de usar magia e era superior em força e agilidade comparado a Taizan. Se Taizan não tivesse lutado contra o apóstolo da deusa esquecida, ele teria passado por momentos difíceis contra ele. Mas não mais. A força e agilidade de seu oponente eram superiores. Uma luta normal não serviria. Já tendo derrotado o apóstolo, Taizan sabia como abordar isso. Decidindo, Taizan bateu o pé. No momento em que Taizan começou a atacar, Kaziate respondeu rapidamente. Bum! Espada colidiu com espada. Naturalmente, Taizan foi empurrado para trás. A diferença absoluta em força não poderia ser reduzida. Porém, só ter força não garantiu a vitória. Zumbido. 4 flechas saltaram do corpo de Taizan. O que é isso? Kaziate engasgou e rapidamente brandiu a espada. As flechas se esquivaram habilmente, mirando em todo o seu corpo. Eca. A agilidade de Kaziate foi superior à de Taizan. Seria impensável para ele não se esquivar das flechas que até mesmo Taizan poderia escapar. Além disso, com a força de Kaziate, ele não seria muito empurrado para trás. O dano foi de apenas 1, então lutar enquanto recebia golpes não seria um problema. Mas Kaziate não sabia que as flechas causavam apenas um dano. Sem saber disso, Kaziate não teve escolha senão desviar das flechas tanto quanto possível. E isso restringiu seus movimentos. Como resultado, Taizan conseguiu colocar Kaziate em seu alcance preferido. Taizan concentrou toda a sua atenção em Kaziate. Clang. Suas espadas colidiram. Kaziate tentou afastar Taizan colocando força em sua espada. Clang. Naquele momento, Taizan torceu o braço, redirecionando o caminho da espada. O corpo de Kaziate cambaleou quando ele estava prestes a exercer força. Taizan não perdeu esta oportunidade. Trituração. Kaziate sofreu 753 de dano. GRR. Kaziate cerrou os dentes. Ele tentou afastar Taizan com o ombro, plantando firmemente os pés no chão. Quando ele estava prestes a fazer um movimento, Taizan pisou no chão.
Sua espada caiu em direção à cabeça de Kaziate. Kaziate, que estava apoiando o ombro, levantou apressadamente a espada. Bum! Kaziate bloqueou a espada descendente e torceu a boca. Nesta situação, ele era muito mais forte em termos de poder. Além disso, Taizan estava no ar, dificultando o controle de seu corpo. Kaziate tentou desvencilhar Taizan, exercendo força em sua espada. Você ativou o pouso. Bum! Eca! Kaziate gemeu. Um peso insuportável foi transmitido através de sua espada. O efeito de landing, transformado pela espada de habilidade, era atacar poderosamente quando estava acima do oponente. Devido ao efeito de landing transformado pela espada de habilidade, Kaziate foi pego de surpresa. Kaziate finalmente teve que se retirar. Foi uma decisão aceitar a perda e ele teve que pagar o preço. Taizan perfurou o peito de Kaziate com sua espada. Kaziate sofreu 840 de dano. E então cortou sua coxa com outra espada. Kaziate, suportando a dor, tentou chutar Taizan. Rachadura. Mas Taizan pisou primeiro no pé de Kaziate. Não importa quão superiores sejam as estatísticas, a diferença não foi tão imensa. Se ele parasse a força antes que ela fosse totalmente transmitida, isso seria o suficiente. O que? Kaziate ficou furioso. Cada vez que tentava agir, era reprimido e contra-atacado. Era como se seus pensamentos estivessem sendo lidos. E era um pouco verdade. Taizan pôde ver a vontade de Kaziate. Kaziate tentou afastar Taizan batendo com sua espada. E Taizan pôde ler seu movimento antes mesmo de começar. Taizan respondeu imediatamente. Ele se aproximou de Kaziate, eliminando qualquer espaço para ele levantar a espada. Kaziate, confuso, tentou dar um soco, mas Taizan se esquivou e o esfaqueou. Argue. Eventualmente, Kaziate não teve escolha senão recuar apenas com perdas. Taizan riu. Ele é mais forte, mas está em desvantagem. O conceito de habilidade de leitura será, ainda não estava perfeito. Quando Taizan conheceu o guia de 4º nível, ele não conseguiu ver a vontade deles, talvez devido ao seu nível inferior. Mas Kaziate recebeu o poder de 10 aventureiros de 4º nível de uma só vez. Em termos de estatística simples, ele estava muito além do 50º andar. E como o apóstolo, quanto mais forte o poder se tornava, mais forte era a vontade embutida nele, permitindo que Taizan o lesse. Então, ficou simples. Se ele pudesse prever as ações, ele poderia traçar estratégias contra elas. Taizan continuou a atacar Kaziate. É claro que Kaziate não aceitou isso apenas passivamente. Um aventureiro podre de 4º nível. Percebendo que Taizan poderia ler suas ações, ele mudou sua abordagem. Clang clang clang. Balançando sua espada descontroladamente, ele lançou magia indiscriminadamente em todas as direções. Ele tentou um ataque inevitável. Foi eficaz. Taizan não conseguiu bloquear tudo e permitiu alguns golpes. Sua anulação do primeiro ataque foi ativada. Mas não foram sucessos significativos. Aproveitando o momento em que a anulação foi ativada, Taizan perfurou o pescoço de Kaziate. Kaziate apertou a garganta e recuou. O que é isso? Como? Ele gritou furiosamente. Mas nada mudou. Os guias que transferiram todo o seu poder e estavam deitados amaldiçoaram. O que você está fazendo? Você tomou nosso poder e é isso que você faz? Cale-se. Kaziate brandiu a espada com força. Taizan se esquivou e esfaqueou. Depois disso, foi simples. Os ataques de Kaziate, tendo perdido a razão, foram muito simples. Sem precisar ler seu testamento, Taizan se esquivou e esfaqueou. Após uma batalha de 30 minutos, Kaziate caiu. Minha vitória. Você venceu Kaziate. Seu nível aumentou. Sua ascensão da alma foi ativada. Suas estatísticas dispararam. Ele também ganhou novas habilidades. Taizan limpou a janela do sistema e seguiu em frente. Ele enfiou a espada no peito daqueles que gritavam. Você veio preparado, certo? Então aceite isso graciosamente. Depois de terminar o resto, seu nível aumentou em um total de 3. Sua saúde aumentou em 2000. As estatísticas quase aumentaram em 400. Ao todo, eles eram muito mais fracos que um único apóstolo. Mas o grande número possivelmente contribuiu para o grande aumento. Eu gostaria que eles continuassem vindo. Mesmo assim, não foi fácil. Teria sido muito mais difícil se você não tivesse lido o testamento deles. Isso é verdade. Ler seu testamento e suprimir preventivamente suas ações permitiu-lhe ganhar muito durante a batalha. Sem isso, a vitória não teria sido tão fácil. Além disso, você ganhou estatísticas desproporcionais às suas habilidades e não conseguiu coletar adequadamente a vontade deles. Parabéns pela vitória, mas não baixe a guarda. Conforme você desce, você encontrará inimigos que não pode dominar assim. Claro. A compostura era de fato a maior virtude do labirinto. Taizan acalmou sua excitação. Eu não precisei usá-lo. Não havia valor em usar a transformação de apóstolos. Não utilizá-lo foi mais benéfico, pois permitiu-lhe aprender e ganhar mais. O fantasma o observou com satisfação. Na verdade, foi uma conquista extraordinária. Mesmo excluindo suas ações anteriores, um aventureiro do 34º andar derrotar um aventureiro do 4º nível,
Especialmente um com vários buffs, sem muitos problemas foi notável. Embora ele tivesse, habilidades não eram tudo. Como a pessoa os usava era mais importante. Foi um feito digno de orgulho. Mas Taizan permaneceu friamente autoconsciente. Sim, você continua progredindo assim. O fantasma esperava que Taizan trilhasse caminhos que nem mesmo o fantasma havia trilhado e alcançasse o que não conseguiu. Eventualmente, o fantasma desejou mais isso do que vingança. Inconscientemente, o fantasma estava se projetando em Taizan. Taizan verificou suas habilidades recém-adquiridas. Habilidade básica de herança. Lobo Juba Vermelha. Consumo de mana. 30. Transforme-se em um lobo vermelho de sangue nobre. Atualmente incapaz de se transformar devido à falta de sangue especial. Uma habilidade para se transformar em um lobisomem. Assim como as habilidades adquiridas anteriormente, atualmente era inutilizável para ele. Não se sabia se o sangue especial necessário poderia ser encontrado no labirinto. Após uma breve olhada, ele verificou outras habilidades. Habilidade especial de ativação contínua. Poder do aperto. Havia tal habilidade? Eu também não vi esse? Taizan verificou com ceticismo o efeito da habilidade. Na verdade, um pouco mais de poder foi sentido na ponta dos dedos em comparação com antes. Como você consegue isso? Mesmo Taizan, que adquiriu habilidades sob diversas condições, não sabia disso. Tantas habilidades diferentes. Na verdade, o labirinto era vasto. Talvez as habilidades que ele conhecia fossem apenas uma pequena fração. Que habilidades ele poderia adquirir no futuro? Ele também precisava recuperar as habilidades que havia perdido. Havia muito o que fazer. Taizan continuou testando as novas habilidades. Não muito tempo depois, a notícia de Taizan derrotando um adversário de 4º nível se espalhou pela liderança dos Guias do Pecado. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.